Eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu atendi uma paciente, ela chegou para mim chorando. Já tinha feito várias sessões de fisioterapia. E ela me relatou que quando ela ia na fisioterapia, ela saía de lá pior. E às vezes ela chegava a vomitar de tanta dor que ela sentia. Aí eu perguntei, então vamos lá, o que que você está fazendo na fisioterapia? Ela me respondeu assim, ó, nada demais, só estou fazendo alongamento e analgesia. Pelo amor do santo Deus. Quando eu escutei isso, nada demais, tudo errado. Por isso que ela estava piorando. Porque essa paciente ela não podia alongar. E ela relatava que ela estava piorando e que ela chegava a vomitar depois da sessão. Olha que loucura isso. É aquele tipo de fisioterapia que queima a gente, que queima os profissionais. Porque quantas sessões ela fez e não melhorou? E ela falou assim: fisioterapia é uma porcaria, não resolve nada. E ela chegou chorando para mim, como se eu fosse a última esperança da vida dela. Então, tem fisioterapeuta no mercado achando que todo mundo pode alongar, que alongamento é inofensivo. Então, cuidado, cuidado com isso. Uma vez eu fui fazer um curso de Pilates e eu criei uma polêmicazinha lá no curso. Por quê? O instrutor, nós chegamos lá no curso, tinha um monte de gente. E ele começou a perguntar lá para os alunos, né? Ah, gente, e aí, vocês acham que todo mundo pode fazer Pilates? Que Pilates é para todo mundo? E a galera começou a responder, né? Claro que sim, porque Pilates não tem impacto. Todo mundo pode fazer, é para qualquer idade, blá, blá, blá. E começou, e todo mundo concordava. E ele confirmou. Ele falou assim: isso mesmo, gente. Todo mundo pode fazer Pilates. E nessa hora eu falei: não. Aí todo mundo parou, ficou olhando para minha cara. Só eu discordei. Falei: não, como assim todo mundo pode fazer Pilates? Se você tem um paciente com uma compressão neural, você vai alongar esse paciente? E aí todo mundo ficou me olhando com aquela cara de paisagem. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que parecem inofensivas e que às vezes está piorando o quadro do nosso paciente. Você sabia que um simples alongamento, que a gente acha que todo mundo pode fazer, pode prejudicar tanto assim o paciente? Então, cuidado, tá? A palavra hérnia significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou de um orifício de uma estrutura contida. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro. A gente chama isso de núcleo pulposo, tá? O disco ele fica entre uma vértebra e outra, beleza? Na coluna vertebral. Esse anel fibroso, quando fissura ali ou quando ele está desgastado, ele faz com que o líquido gelatinoso que está lá no centro dele realize uma expansão ou um abaulamento de sua estrutura. E também pode se extravasar. Quando esse fenômeno ocorre em pequenas proporções, nós chamamos isso de protusão discal, tá? O líquido lá, ele faz essa extensãozinha para fora ali, tá? Isso é o quê? Uma protusão discal. Se a lesão no anel fibroso que mantém o núcleo for grande, esse líquido contido no núcleo, ele pode sair para o meio externo. E quando isso acontece, o disco, ele pode diminuir de volume, achatando-se, tá? Por isso que nós chamamos de hérnia de disco. Então, dependendo do local da saída desse líquido, né, desse gel,
o paciente poderá sentir sintomas diferentes, tá? Então, tem muita gente que tem hérnia de disco e não sabe que tem, porque dependendo para onde esse líquido, né, esse gel se desloca, às vezes não comprime o nervo e tá tudo bem, a pessoa ela não tem sintomas. A posição do núcleo pulposo, ela é ligeiramente posterior em relação ao centro do disco. Então, normalmente, quando as pessoas desenvolvem hérnias de disco, a chance é desenvolver essa hérnia de disco lateral ou posterior. Por quê? Porque esse núcleo pulposo, tá? A posição que ele se encontra, ele é um pouquinho mais posterior, ele não fica bem no meio ali da vértebra, tá? Do disco, ele não fica no centro do disco, ele fica um pouquinho mais posterior. E aí, quando a pessoa ela tem esse deslocamento posterior, essa pessoa ela vai ter dor. Sabe por quê? Na parte posterior, nós temos o que nós chamamos de ligamento longitudinal posterior. Nós temos o anterior e o posterior. Esse ligamento, ele é inervado. Então, quando essa extrusão ali, essa protusão, ela acontece, né? Posteriormente, ela acaba tocando esse ligamento. E essa pessoa começa a sentir dores. Muitas vezes, quando ela tem essa protusão lateral, quando não toca no nervo, não acomete nenhum nervo, essa pessoa dificilmente ela vai ter dor. Não é isso que gera a dor, tá? Nem todo mundo que tem hérnia tem dor, que isso fique muito claro. Normalmente as queixas são maiores quando a gente tem aí uma alteração no nervo, né? Quando essa hérnia ela acaba tocando ali no nervo, então a gente tem essas reações dolorosas, tá bom? Uma outra dica muito importante que eu vou dar aqui é que é sempre importante ter exames complementares desse paciente. A gente precisa realmente saber se esse paciente ele tem uma hérnia de disco. Porque aquilo que eu falei, o paciente às vezes chega e fala assim: ah, eu tenho hérnia de disco, eu acho, porque eu tenho dor, eu tenho radiação, eu tenho isso, eu tenho assado. Ele acha que é uma hérnia de disco, mas a gente tem que ter certeza. Por quê? Porque o espessamento do ligamento amarelo também geram dores semelhantes com a hérnia de disco. Então, às vezes, o seu paciente ele não tem a hérnia de disco que ele está achando que ele tem e que você está achando que ele tem. Os sintomas que ele pode estar tendo se confundem com espessamento do ligamento amarelo, tá? Então, por exemplo, os sintomas, né, que geram esse espessamento, os mesmos sintomas: dor lombar, dor ciática, estenose de canal, então tem compressão de nervo. Se tem compressão de nervo, tem alteração da sensibilidade dos membros, perda de força, cansaço nos membros. É muito parecido, os sintomas são muito parecidos. Então é importante que a gente tenha, se o paciente tiver esse exame, é importante que a gente tenha. Se ele não tiver, você pode pedir